O segundo turno das eleições acontece no dia 28 de outubro. Para o pleito deste ano foram feitas mudanças no financiamento de campanha, teto de gastos e propaganda eleitoral. As fake news, a polarização política e a democracia estão na pauta dessa disputa. No Roda Viva Pernambuco de hoje, um debate sobre as regras e discussões que atingiram candidatos, partidos e eleitores. No centro da roda, esclarecimentos e orientações para o poder público e a sociedade civil, na voz dos representantes do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal de Contas de Pernambuco, da Procuradoria-Geral de Justiça, da Procuradoria Regional Eleitoral, da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Pernambuco e do Ministério Público de Contas do Estado. Olá, muito boa noite para você. No ar o Roda Viva Pernambuco. A gente fala para todo o estado de Pernambuco. Você acompanha a programação da TV Nova, da TV Cultura. E o Roda Viva dá sequência. Terminamos a série de sabatinas com os candidatos ao governo do estado de Pernambuco em todo o processo eleitoral. Muita gente, inclusive, mandando e-mail, perguntando se o Roda Viva terá mais uma temporada. E eu já aviso ao telespectador, ao internauta, que sim, o Roda Viva segue mostrando os nomes, as personalidades do estado de Pernambuco e a gente vai para mais uma temporada com o programa Roda Viva Pernambuco. Bom dizer que o Roda Viva Pernambuco, essa marca gentilmente cedida pela TV Cultura e, claro, a gente segue dando sequência a essa programação. Ainda estamos vivendo um momento eleitoral, temos segundo turno em alguns estados brasileiros, o segundo turno para a eleição presidencial e a gente vai debater como foi esse processo eleitoral, como está sendo esse processo eleitoral, fake news, são muitos os temas que nós vamos debater nessa noite. Lembro que você pode acompanhar o Roda Viva também pelas redes sociais. É só acessar o Facebook, o programa é transmitido ao vivo também pela live do Facebook. Você pode acessar o meu Facebook, @AldoVilela_Oficial, o Instagram também, ou TV Nova Nordeste, o Facebook oficial, que você pode acompanhar ao vivo em tempo real o nosso programa. Bem, recebendo hoje aqui os convidados, Alexandre Pimentel. Alexandre é desembargador, corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, vai compor a mesa hoje do Roda Viva. Dr. Wellington Saraiva também conosco aqui nessa noite, é procurador regional eleitoral do Ministério Público de Pernambuco. Conosco também, para compor a mesa do Roda Viva dessa noite, o delegado de Defesa Institucional da Polícia Federal de Pernambuco, Dr. Roberto Carvalho, conosco para bater um papo, para conversar, para esclarecer. No Roda Viva de hoje, o promotor de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, Dr. Maviael de Souza, também para conversar conosco essa noite. O presidente da OAB, a Seccional Pernambuco, Rony Duarte, é o nosso convidado para também debater conosco no Roda Viva Pernambuco. A procuradora Germana Laureano, procuradora-geral do Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco, também essa noite, gentilmente conosco aqui. A charge do programa, o traço do programa, o chargista Ronaldo Câmara, gentilmente cedido aí pelo Jornal do Comércio. A todos, muito boa noite, muito obrigado pela presença. Vou começar com a doutora Germana Laureano, representando aqui as mulheres nessa mesa. Doutora Germana, qual é o balanço que a senhora faz desse primeiro turno aqui em Pernambuco? Em outros estados brasileiros, temos segundo turno, como eu já falei, em alguns estados, segundo turno nacional, mas, no geral, um ano para a senhora diferenciado na política. Que observação faz a senhora, claro, como profissional e como eleitora também do processo de 2018? Boa noite. Boa noite, Aldo. Boa noite a todos os colegas. É um prazer participar do seu programa. Inicialmente, eu queria falar da parte que me toca na atuação do Ministério Público de Contas, na atuação do Tribunal de Contas. Dizer que, como foi uma eleição aqui em Pernambuco, que a gente não teve uma postulação no âmbito municipal e nem nos outros estados, eu acho que no nosso dia a dia foi uma coisa mais tranquila de que quando são eleições municipais. Locais, né? Muito embora a gente tenha sempre o cuidado, porque a gente sabe que, a despeito de não haver a postulação no âmbito local dos municípios,
há sempre uma tentativa dos gestores utilizarem a máquina pública para tentarem influenciar nessa corrida eleitoral para o parlamento estadual, para o parlamento federal e para o próprio governo estadual e presidência da República. Então, por conta disso, esse ano o Tribunal de Contas, que atualmente está sob a presidência do conselheiro Marcos Loreto, que infelizmente não pôde se fazer presente, ele reeditou um programa que já tinha sido lançado há muitos anos no tribunal, que foi uma operação Eleições, que é um programa que coloca auditores do Tribunal de Contas, foram 160 auditores, fiscalizando todas as prefeituras. Então, isso gera essa expectativa de fiscalização, ela, por si só, já inibe os desvios. Então, isso também fez com que fosse possível a parceria com o próprio Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual. Nós emitimos uma recomendação conjunta e isso foi possível que fosse fiscalizado in loco por esses auditores a observância às diretrizes dessa recomendação conjunta, para que prontamente a gente pudesse representar, em caso de descumprimento, aos colegas que atuam no exercício na função eleitoral. Então, o que a gente percebeu é que essa iniciativa, por si só, ela já teve uma capacidade de inibir uma prática de desvio de recursos. Possíveis desmandos, né? Então, eu acho que, pelo menos do que chegou para a gente, eu achei que foi um processo eleitoral mais tranquilo. Perfeito. Do ponto de vista do nosso dia a dia, de quem atua na fiscalização de atuação de recursos públicos. Como cidadã, eu observo que os nossos colegas que atuam no mundo eleitoral propriamente devem ter tido mais trabalho, porque a gente está observando essa coisa da fake news, esse acirramento maior nas próprias mídias sociais, do debate eleitoral, extravasando aquilo que é a possibilidade do diálogo, digamos, benfazejo, com respeito às liberdades individuais. Então, nesse ponto de vista, eu observo um acirramento e uma exacerbação daquilo que está dentro do permitido, daquilo que está dentro do harmônico, daquilo que está dentro do que seria o jogo pacífico eleitoral. Entendo. Vamos conversar muito essa noite, viu? Doutor Alexandre, qual é a observação que o senhor faz desse processo eleitoral? Foi uma observação bastante positiva. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela presença. Eu concordo com Germana, acho que, partindo de onde ela deixou, o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas fazem um trabalho técnico, muito bem feito, mas em relação aos prefeitos especificamente, para que isso possa gerar alguma consequência de inelegibilidade, é preciso que a Câmara também atue no sentido de manter uma reprovação de contas que eventualmente seja verificada. Do ponto de vista das notícias falsas, é uma questão que eu venho dizendo sempre. Bateu forte. E graças a Deus que o Judiciário não pode fazer censura. Né? E se nós não podemos fazer censura prévia, o que nós podemos fazer em matéria de fake news, sobretudo em internet, é atuar depois que ela é veiculada, depois que elas são veiculadas, mandando as ordens judiciais para retirar. Não dá. E é bom que não seja assim. Isso me lembra um filme. É bom que seja assim. Você já viu um filme aqui que chama-se Minority Report, não é que você antecipava as coisas, não dá para antecipar, né? Doutor Saraiva, qual é o seu entendimento desse processo? Estou fazendo essa rodada inicial que já a gente vai discutir de maneira mais ampla. Que observação faz o senhor desse processo eleitoral até agora, né? Sim. Boa noite. Boa noite, Aldo. Boa noite a todos e todas. A minha visão é um pouco pessimista, um pouco desiludida em relação a esse processo, Aldo, por uma série de razões. Na minha visão, o processo eleitoral, tanto para a eleição majoritária no estado de Pernambuco, ou seja, para a eleição de governador, como para a eleição presidencial, deixou muito a desejar em termos de discussão de propostas. Nós vimos muito pouca discussão de propostas e vimos muito ataque pessoal. E isso está relacionado muito à agressividade, tanto na eleição para governador, como eu disse, como na eleição presidencial. E na eleição presidencial nós estamos vendo ainda mais agora um nível de agressividade que nos meus 51 anos de idade nunca vi em eleição anterior. Que já teve no primeiro turno, né? Entre sim, os candidatos, né? Já tivemos. Apenas afunitou agora.
agora, né? Exato. Agora as energias negativas das pessoas estão canalizadas para 2 candidatos. E isso tem prejudicado. As pessoas não estão discutindo propostas, estão se atacando mutuamente e atacando entre si, os próprios eleitores se atacando. Então, essa eleição foi caracterizada também, a meu ver, por um nível de ódio e de rancor muito elevado. Isso as pessoas têm percebido nos seus grupos de mensagens, grupos de familiares, de amigos, de colegas de trabalho. Os conflitos têm aflorado o tempo inteiro, as pessoas não têm conseguido serenidade. Aliás, estão dizendo que depois da eleição, viu, doutor Rony, do Germano, enfim, que reunir família, né, e amigos não vai ser mais uma reunião, vai ser audiência de conciliação. É verdade, é verdade. É uma piada que estão fazendo para tentar brincar um pouco. Felizmente o brasileiro ainda tem uma grande capacidade de bom humor. Verdade. Mas eu destacaria também outros 2 elementos que foram para mim muito marcantes nessa eleição, que foram a importância das tecnologias, das novas tecnologias e das redes sociais, né? Elas estão desempenhando um papel crucial nessa eleição. E dentro desse universo, o tema que você já mencionou aqui, que Germana e Alexandre também mencionaram, que é o tema das notícias falsas, né? Que tem maculado, tem manchado esse processo eleitoral de uma forma muito grave. E ao mesmo tempo em que eu concordo plenamente com o Alexandre, no sentido de que o judiciário não pode exercer censura prévia, por outro lado, eu penso que os mecanismos de repressão, a criação e a divulgação de notícias falsas têm que ser aperfeiçoados para os próximos processos eleitorais. Nós não podemos permitir que as pessoas façam das notícias falsas um negócio, porque existem pessoas que estão estão obtendo lucro com isso. Nem podemos permitir que o debate, que as notícias falsas sejam um instrumento de conquista de votos no patamar em que estão sendo nestas eleições. Porque talvez, né, Saraiva, a coisa está acontecendo, você está trocando o pneu com o carro em movimento. Sim, é verdade. Né? Nessa questão de fake news. Doutor Roberto Carvalho, que observação faz o senhor desse processo aí, como homem forte aí da Polícia Federal, quando se fala em fake news, hein? Boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer o convite. Obrigado. O período pré-eleitoral para a Polícia Federal foi muito tranquilo esse ano. Tivemos baixíssimo índice de instauração de investigações. As fake news estavam atemorizando muito o pessoal que trata de crimes eleitorais, principalmente em Brasília. Só que a gente viu que para fake news chegar ao crime tem que ter uma série de requisitos e pouquíssimas se enquadram dentro desse patamar. Aí o que pegou mais para o lado da Polícia Federal foram as investigações e as instaurações de inquéritos no dia e nos dias anteriores das eleições. Porque a Polícia Militar e a Polícia Civil teve uma grande capilaridade nessa eleição, com um aumento de efetivo considerável, e foram diversas ocorrências. Tanto que essa eleição, apesar de parecer mais tranquilo, teve mais ocorrências do que a última eleição para prefeito e vereador, que é até mais acirrada, historicamente. Agora, por conta do local. Por conta do local, são rixas familiares de localidades e tem mais ocorrências naturalmente. Muito bem. No seu entender, então, essa foi mais pesada, né? Um pouco mais. Doutor Maviael de Souza, qual é o seu entendimento aí nessa primeira participação? Boa noite, Aldo, boa noite a todos e a todas. Obrigado pelo convite. O convite inicialmente dirigido ao Procurador-Geral, doutor Francisco Disseu, que não pôde comparecer. Está bem representado. E coube a mim representá-lo. Bom, do ponto de vista do Ministério Público do Estado, nós notamos, principalmente com a parceria, tanto com o Tribunal de Contas como com o Ministério Público Eleitoral, não é? Que ela foi um pouco mais tranquila quanto à utilização da máquina pública, apesar de que os prefeitos e outros detentores de poder político, eles não perdem a oportunidade de, se tiver condição de virar o jogo em prol daquele candidato que lhe é caro, que faça isso. Alguns fatos ocorreram, foram objeto até de abertura de procedimentos, de notícia crime, inclusive a Procuradoria Regional, mas, de maneira geral, até por conta das vedações de financiamento de campanha, ou seja, da vinda do dinheiro dito lícito, ela foi um pouco mais discreta, essa movimentação, não é? Você tem a questão do desequilíbrio motivado por alguma contratação ilegal nos períodos pré-eleitorais, não é? O abuso de alguns gestores públicos no sentido de que os servidores públicos votassem tal ou qual candidato ou não votassem naquele.
E isso parece que faz parte da história brasileira e o grande desafio de todos nós é conter esse tipo de abuso. Perfeito. Quanto a essas notícias falsas, também faz parte da história brasileira, mas, no entanto, ela é potencializada hoje, a questão da fake news, por conta das redes sociais e da velocidade de comunicação. Apócrifos as passado, cartas né? viraram agora outra coisa, eletrônico. Não é verdade. Você posta aqui, daqui a 1 segundo, 1 milésimo de segundo, já percorreu o mundo todo. Verdade. E isso causa um dano enorme à imagem das pessoas. Verdade. Nós temos que, de fato, aprender a combater esse tipo de coisa de forma mais eficiente. Vamos discutir. Doutor Rony, a OAB sempre em cima dessas coisas e o processo eleitoral não poderia ser diferente, né? Boa noite. Boa noite, Aldo. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite aos colegas de bancada. Mas, Aldo, uma nota que eu queria trazer é o de que acabou-se o tédio, não é, nas campanhas eleitorais. Eu, pelo menos nos últimos 30 anos, eu não me lembrava de uma campanha que despertasse paixões tão exacerbadas, né? A gente viu um envolvimento jamais visto numa campanha política. As pessoas comprando camisas, né, de candidatos, as pessoas, como foi dito aqui várias vezes, né, se altercando em grupos familiares, né, uma militância voluntária, como há muito não se via. E um grande desafio, essa eleição, a gente vai ter uma eleição paradigmática, né? Esse tema da moda, que são as fake news, que vem mobilizando, segundo noticiado, estruturas transnacionais, ou seja, na Europa, nos Estados Unidos da América, a gente teve aí a notícia de estruturas montadas para a disseminação de notícias falsas, com um reflexo eleitoral, comprovadamente, né, com um reflexo eleitoral significativo. E esse é o grande desafio que se coloca num país como o nosso. Eu conversava há pouco com o professor Wellington Saraiva, inclusive perguntando se havia alguma iniciativa fiscalizatória em relação a essas pessoas que foram contratadas, como se noticia, para ter uma estratégia voltada à disseminação de notícias falsas. O que se vê também, uma nota que é válida, uma diminuição muito grande no volume de campanha nas ruas, isso foi perceptível para todos nós. Mas é por conta da legislação também, né? Sim, por questão também orçamentária, né? Eu acho que aqui, Saraiva, se não me engano, já debateu comigo aqui, que defende um tempo maior de campanha, né? Muita gente fica nessa coisa da dúvida. Eu, particularmente, eu acho que o tempo de campanha está ótimo, 45 dias, 35 dias de horário eleitoral, mas tem gente que defende a volta dos 3 meses, porque, na verdade, encurtaram a campanha eleitoral, propriamente dita, para os 45 dias e esticaram a pré-campanha para 6 meses. O que acontece, Aldo, se as pessoas raciocinarem com mais tranquilidade sobre isso, vão ver que esse tempo menor de campanha favorece a perpetuação dos esquemas que já existem. Agora, veja, Saraiva, desculpe interrompê-lo. E aí já vou colocar isso aqui, não vai dar para a gente fechar no primeiro bloco, mas tem muito tempo. Veja, a gente teve esse ano um processo de renovação gigante. Surpresa. O Senado renovou 85%, minha gente. A Câmara renovou mais de 50%. Inclusive com a saída de grandes caciques. Exatamente, esse ponto que Marvel vai falar, porque existiam 3 donos no Senado, agora só ficou um dono. Pois é. Porque era Renan Calheiros, Romero Jucá e Eunice Oliveira. E Romero Jucá e Eunice Oliveira, Romero Jucá conhecido como líder de todos os governos, o próximo governo vai ter que arrumar outro líder. Exatamente. Mas então, possivelmente, Aldo. Desculpe interrompê-lo, mas acho que foi isso, né? Não, possivelmente, apesar de nós termos tido uma renovação acima do que se esperava, e nós conversávamos num dos seus programas recentemente, e o consenso antes da eleição é de que haveria pouca renovação. E erramos. Quem está trabalhando na casa de 15%. É verdade. Né, Rony? 12%. Mas por outro lado, talvez isso tenha acontecido, essa renovação acima da expectativa tenha acontecido por conta de uma circunstância muito específica dessa campanha, que foi a ascensão surpreendente do PSL e das pessoas ligadas ao atual candidato Jair Bolsonaro. O PSL pulou de um deputado federal para 52. É a segunda maior bancada. Então você imaginar que entraram pessoas como Alexandre Frota, por exemplo, que não era um ator político, mas era um ator de outra área, né, e entrou de repente no Congresso. Mas aí é o que diz. Isso é o que a democracia proporciona, né? Mas não foi por causa da campanha. Você teve pessoas como Joyce Hasselman, por exemplo, que era uma comunicadora conhecida. Então entraram muitas pessoas que, por serem celebridades, foi um vácuo, né? Mas, Aldo, deixa eu só colocar uma coisa. De fato, o tempo de campanha, propriamente dito, diminuiu. Mas, por outro lado, a lei compensou na abertura da pré-campanha. Exato, é o que eu estou falando. Então,
se permitiu que, não havendo pedido explícito de voto, se pudesse exaltar qualidades pessoais dos candidatos, até outdoor, né? Nós discutimos isso no TRE. De maneira subliminar, você tinha uma campanha agora nome trocado. O outdoor é uma pernada. Templos religiosos, né? Também, no caso da cadeira. O outdoor é uma pernada que o candidato dá, né? Não pode usar outdoor. Não, é proibido. Não, proibido. Calma. Aos amigos... Não pode na campanha. Inclusive, eu fui relator de um caso aqui de 23 outdoors aqui espalhados em Pernambuco. Fui voto vencido e o tribunal considerou, como vários outros tribunais regionais e inclusive o Tribunal Superior Eleitoral, que não havendo pedido explícito de voto, não haveria proibição no uso de outdoor, na pré-campanha. Mas o fenômeno, inclusive, da utilização dessas mídias clássicas, como outdoor, etc. e tal, ele se mostrou não tão eficiente, né? Você imagina que o candidato hoje que teve melhor sucesso eleitoral, ele optou por mídias eletrônicas, por redes sociais e etc. Mas usou muito outdoor eletrônico também. Sim, é eletrônico, não é porque a forma da comunicação com as pessoas mudou, aquele outdoor parado, aquela coisa, não é? Fulano, obrigado por isso, obrigado pela construção da ponte, mas, olha, do lugar nenhum, não é? Vocês devem levar em consideração o seguinte: saiu pesquisa semana passada, já dizendo que esse ano televisão teve uma influência infinitamente menor que rede social. Está aí Geraldo Alckmin que prova isso. Teve um latifúndio televisivo e teve um desempenho pífio. Né? Então, e, aliás, é bom que se diga que esse horário não é gratuito. Né? Como não é gratuito. É pago pela população. É caro que há uma compensação tributária. A tabela lá em cima. A tabela cheia. Que chama a atenção. Toda a campanha é paga pelo povo, né? Porque o fundo partidário e o fundo de financiamento de campanha são pagos, são constituídos públicos. O que chama a atenção foi o que Rony trouxe à baila aqui, que é o que? A contratação dessas estruturas para fazer campanha eletrônica aos modelos que foram tomados nos Estados Unidos, né? Até que a empresa foi à falência, né, por conta das investigações, etc. e tal. Até que ponto isso não é aplicado aqui? Ou se não será no futuro? Certeza. E a notícia, inclusive, da contratação de um consultor um cara que foi o marqueteiro do Trump lá, né? Bauman, né? Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. O papo tá ficando bom, viu? Daqui a pouco a gente volta para dar sequência ao segundo bloco do Roda Viva Pernambuco. Até já. Viva para todo o estado de Pernambuco, você também acompanha a gente pela internet. Lembra ao telespectador, no próximo programa, na próxima terça-feira, quem estará no centro do Roda Viva, o escritor pernambucano premiadíssimo Raimundo Carreiro. Então, Carreiro, nosso próximo convidado para o Roda Viva, e ele sim estará aqui no centro da roda. Hoje nós estamos nesse debate. Alexandre Pimentel, desembargador corregedor do TRE Pernambuco, Wellington Saraiva, procurador regional eleitoral substituto do Ministério Público Federal, Roberto Carvalho de Oliveira, delegado-chefe da Delegacia de Defesa Institucional da Polícia Federal em Pernambuco, Mavéia de Souza, promotor de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias e Defesa do Patrimônio Público e Entidades do Terceiro Setor, Rony Duarte, presidente da UAB, seccional Pernambuco, Germana Laureano, procuradora-geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco. No calor da discussão no bloco anterior, a gente falava nessa questão da renovação. Renovamos bem a Câmara dos Deputados, renovamos bem o Senado. Puxando um pouquinho aqui para o Estado, houve uma renovação razoável também na Assembleia Legislativa. Não é? Nós tivemos alguns fenômenos. A Gleide Ângelo, delegada, ultrapassou a barreira dos 400 mil votos. Alguém esperava aqui que nós tivéssemos um parlamentar candidato às eleições aqui para a Assembleia Legislativa que tivesse uma quantidade de votos desse tamanho? Ou ninguém esperava? Não, e muito menos que fosse mulher. Não exatamente dela, esperava de um outro candidato. Né? Acho que nem ela. Acho que nem ela esperava. Provavelmente não. Havia algumas lideranças conhecidas, como o do pastor Clayton Collins, de quem se falava. Esse definhou. Mas 300 mil votos caiu para 100.
Mas não se esperava que uma novata na política como a delegada Gleide tivesse essa votação. Uma evolução que nós tivemos também nessa eleição foi o aumento da bancada feminina nos parlamentos. Em Pernambuco, no Congresso Nacional. E uma proposta inédita, aquele do Juntas, foi muito bacana. Mas essa proposta do Juntas, ela na prática é só uma candidata. É uma candidata. Não existe, na verdade, talvez formalmente, juridicamente, na prática talvez seja. Na prática eu acho que eu não vejo como ser na prática, porque vai ser o subsídio vai ser para uma, o gabinete vai ser para uma. Mas veja, vamos lá. Do ponto de vista legal, é uma parlamentar que vai assinar, que vai representar, mas o que ela recebe de proventos vai dividir para as 5. E o mandato é coletivo. Mas pelo menos foi o que elas a proposta delas é que tudo seja discutido e democratizado entre elas. Agora, juridicamente, apenas uma representa e vota nos projetos. É uma jogada de marketing boa. Não, eu acho que não é só uma jogada de marketing, Aldo. Eu acho que é um avanço muito interessante em termos de representatividade. Porque Alexandre está coberto de razão, do ponto de vista jurídico, será somente uma deputada estadual. Do ponto de vista financeiro, o pagamento será feito a apenas uma delas. Muito bem. Se elas vão dividir, a divisão é problema delas. Eu acho que isso eu acho que isso é absolutamente secundário. O importante para mim é que você tenha mais pessoas, tenha mais representatividade naquela cadeira da Assembleia Legislativa. Então, o poder de conexão daquela parlamentar com a população será multiplicado por 5, ou poderá ser. Ou seja, as 5 poderão participar de eventos, as 5 poderão visitar as comunidades, as 5 poderão atender a população e as 5 poderão trazer ideias para a atuação parlamentar. Então, nesse sentido, é uma experiência inovadora e me parece muito positiva. E o Wellington, só complementando, e o eleitor poderá cobrar das 5. Exato. Agora, se a moda pega. Na hora de caçar o mandato, mas como também uma pode colocar a culpa na outra. Se a moda pega, qual é o prejuízo? Se a moda pega. Mas qual é o prejuízo? Eu acho que o mais importante era aumentar a participação feminina efetivamente. Clássica, não era todo mundo reunido numa praça? Sim. O aumento da participação feminina é que é mais importante. Sem dúvida. Um detalhe, o PSOL, esse ano aqui em Pernambuco, só lançou para a chapa majoritária só mulheres. Foi assim para o Senado, foi assim. Era a governadora Dani Portela. Era a governadora Dani, o Senado. E nesses tempos de conservadorismo, Aldo, é importante celebrar que pela primeira vez uma transexual vai ter voz, ainda que. Está do Juntas, exatamente. Robinho C, que é advogada. Ela recebeu a carteira de ordem durante a nossa gestão. Uma pessoa que tem uma história de vida realmente muito bonita. É representatividade, exatamente. Agora, vamos lá. O senhor puxou um termo agora que eu vou abrir para todos os colegas aqui, que é essa coisa do conservadorismo, né? Não houve a renovação da Câmara, do Senado, mas é uma bancada conservadora. O que é uma bancada conservadora, no entender de vocês? Quais são os temas conservadores? Por que essa discussão se amplia tanto quando se usa essa palavra? Eu não sei, Aldo, se a bancada da Assembleia Legislativa é conservadora. Agora, nitidamente parece que a bancada que vai compor o Congresso Nacional vem com um traço conservador muito forte por Câmara e Senado, né? Câmara e Senado por conta do próprio canal condutor das discussões nesta campanha. Bateu-se muito no tema da segurança pública, bateu-se muito no medo dos eleitores. Eu acho que muita gente foi eleita com base em um voto de medo, e ao mesmo tempo em que se combatem ganhos e avanços absolutamente fundamentais em termos de proteção de direitos humanos e direitos fundamentais. Nós já estamos assistindo a um retrocesso muito forte dos direitos fundamentais nesse final de governo Temer, desde que Temer assumiu o governo com o impedimento da presidente Dilma Rousseff. E, na verdade, o candidato que está à frente das pesquisas para a presidência da República tem um discurso forte de desrespeito a direitos fundamentais. Isso é muito preocupante. Mas o país não é conservador? Se o Brasil elegeu agora deputados conservadores, deputados de uma linha dura, em cima desse discurso, senadores no mesmo processo, não vamos tapar o sol com a peneira. A possibilidade do Jair Bolsonaro ser presidente, ela é enorme, gigante hoje. Hoje ele é o presidente. Sim, as pesquisas mostram isso. Mas aí é uma necessidade, Aldo, da participação da sociedade civil e para manter as barreiras constitucionais que foram conquistadas. Perfeito. Agora, doutor Alexandre, é isso que eu quero jogar para os senhores. A sociedade brasileira não é conservadora, não?
Sei, é o que as urnas parecem relatar. Qual é a base estatística que pode afirmar o isso? voto agora, não é não? E por exemplo, nessa esse eleição, voto esse voto foi um voto muito de rechaço. Eu acho que esse voto é muito mais voto de protesto. É muito mais antipetista, ele é muito mais um voto antipetista do que um voto que ratifique as ideias propostas pelo candidato que está à frente nas pesquisas. Uma tentativa de mudança. Muita gente diz que vota no candidato que está à frente das pesquisas por desejo de mudar, ainda que não concorde com as propostas dele. Então, nesse sentido, a avaliação de Alexandre tem importância, porque talvez a população não esteja sendo tão conservadora assim. Ela apenas esteja rechaçando um modelo por uma razão correta. Se vocês me permitem, talvez ela tenha utilizado um candidato de propostas que poderia ser qualificado como de extrema-direita, não é? Para proporcionar um elemento de mudança. Agora, o que cabe à democracia brasileira é usar seus meios de controle de peso e contrapeso para tentar fazer com que, de fato, essa mudança ocorra e as garantias sejam, de fato, preservadas, não é? Os avanços que tanto custaram, não é? Sejam preservados. Perfeito. E, de fato, a coisa chegue a um termo que possibilite que o país dê um salto para algo melhor. Mudar, né? Diga, doutor, a sua preocupação eu entendo. Não, a minha preocupação é com o que se chama de entrincheiramento, não é? E de se assegurar as posições conquistadas, né, que foram conquistadas desde 88 até agora, que foram muitas. Né? Eu acho que o conservadorismo... Vai proceder nesse campo? Acredito que não, até porque o Ministério Público... A gente não pode permitir isso, mas o Judiciário... Eu espero que não. Eu espero que o Judiciário não seja corrente. O Judiciário precisa ser contra a corrente, porque no dia que o Judiciário for corrente, o direito das minorias estará aniquilado. Agora, absolutamente aniquilado. Acho que o Rony quer falar sobre isso, eu vou fazer outra provocação aqui na mesa para você. Você falou há pouco de campanha, e a gente não pode deixar de reconhecer que a campanha de Jair Bolsonaro é um case de marketing que vai ser estudado por muitos anos. Verdade. Ele conseguiu incutir num segmento expressivo da população uma esperança de uma mudança radical que depende necessariamente de uma série de fatores que desbordam da presidência da República. Ele já tem boa parte de um Congresso, de um Senado, então ele pode provocar já mudança. Vamos ver se esse pessoal que está lá vai, de fato, encarnar o... E uma outra coisa que deve ser dita também, Aldo, é o seguinte: o grande desafio democrático é aceitar a posição divergente, né? Porque é muito fácil você concordar com quem está alinhado com você. Tem que aceitar a diferença. E a gente tem aí, não há o que se questionar, a gente vê aí muitas fake news questionando a lisura do processo eleitoral, e é algo que é testificado, né? Uma série de... Isso é uma coisa que não se admite, isso é um abuso que se comete, né, com um sistema que é referência mundial. Volto para essa questão da fake news, doutor Roberto, e essa preocupação que a gente está tendo com essa notícia ruim. Inclusive, hoje eu estava na Politécnica, numa palestra hoje, doutora Germana, e se discutia muito essa questão de fake news. Ora, o cidadão que recebe uma informação, ele pode muito bem credibilizar ou não essa informação. Não é? Tem essa coisa do poder de recepção da informação e da reprodução. Às vezes, de pessoas confiáveis do círculo da gente, a gente recebe uma notícia e diz, poxa, como é que fulano repassou uma coisa dessa? Essa triagem tem que ser feita, doutor Roberto? O grande problema hoje é que o pessoal recebe e repassa sem um mínimo de confiabilidade. Já vai no automático. Já vai no automático. Tem diversos sites hoje. Cada site de grande publicação tem um testador lá, uma forma de identificar uma fake news. O G1 tem, o UOL tem boatos.org, tem diversos o Lupa, que você vai lá e com uma simples clicagem ele pode não transmitir aquela informação falsa, até para familiares, amigos que ficam, agora, por vezes... Dizem que o popular diz, não, a internet é terra de ninguém. Não é verdade. Não é, né? Já temos tido casos de pessoas condenadas a indenizar, pessoas que foram ofendidas, e pessoas condenadas à prisão por crimes praticados na internet. E a polícia pega, né? Terra que deixa rastro. Né? Inclusive, deixa rastro. É um rastro que tem que ser detectado rápido e conservado rápido. Mas deixa rastro. Espera aí que o doutor Alexandre quer fazer um contraponto. Diga aí, doutor Alexandre. Eu acho que o que se pega, infelizmente, e eu tenho dito isso, que desde dessas comissões que nós participamos aqui, fomos para vários eventos em outros estados, eu e o Wellington, por exemplo, fomos de uma comissão feita no TRE,
junto com 2 delegados da Polícia Federal, 2 desembargadores, 2 procuradores da República, servidores desses órgãos todos, para combater notícias falsas na internet. Mas o que se pega não é nem a ponta do iceberg. É preciso ser realista. Sobretudo porque é possível veicular notícias falsas advindas de provedores situados em outros países, através de robôs que têm uma capacidade 400 vezes maior do que a nossa de disseminar notícia falsa e de desacreditar notícias verdadeiras. Né? O que me estranhou ainda foi não ter visto ainda, até agora, a deep fake news, que é aquela modalidade em que uma pessoa fala por outra. E aí ela pode dizer o que a pessoa quer que ela diga. Né? Ainda bem que não tivemos isso até agora. Na próxima eleição provavelmente teremos, né, Alexandre? Mas você veja, Aldo, apesar de a internet permitir a responsabilização dos autores de notícias falsas, isso acaba conduzindo o debate político de uma forma altamente negativa, porque as campanhas passam a ser reativas. Isso está acontecendo com a campanha do candidato Fernando Haddad. Ele gasta uma boa quantidade de energia da sua campanha tentando desfazer o dano que a campanha do candidato Jair Bolsonaro faz. Você veja o caso, por exemplo, do famoso kit gay, que vem sendo martelado como se tivesse sido defendido e até disseminado por ele quando ministro da Educação. Nesta semana nós tivemos uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral declarando que isso era mentira, que isso nunca aconteceu, mas isso continua sendo martelado diariamente. Então, como disse o delegado e como disse Alexandre, por mais que existam mecanismos de verificação dessas notícias na internet, eles são reativos e insuficientes. Então é preciso que haja mecanismos mais efetivos de repressão. Repito, a gente está trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Esse ano tudo está sendo muito novo, inclusive para o TSE e para o TRE. Não dá? Como é que você vai dar conta disso, doutor Alexandre? Eu sei que o TRE tem um telefone, inclusive, para denúncia, né? Claro, de fake news, mas é importante que se diga também que esses provedores de aplicações de internet, eles estão colaborando. Né? Estão colaborando bastante. O grupo jurídico do Facebook, o WhatsApp, que pertence à mesma empresa, Google, Twitter também. Tem ajudado. Todas as vezes que tem sido solicitada a retirada de conteúdo, isso é feito. O problema é que uma URL daquela é retirada da rede, mas o conteúdo pode ser replicado. Enfim, você não tem nunca como impedir que aquilo seja. Outra coisa importante, Aldo, é que assim, às vezes é uma utopia do cidadão achar que o judiciário tem o poder de resolver tudo, estabilizar qualquer conflito. Perfeito. Porque até que a Justiça Eleitoral, o TSE, tenha declarado que isso nunca existiu, não houve esse kit gay, esse assunto dominou o debate. E houve efetivamente o estrago. E o tempo não volta. É aquela coisa da manchete do jornal, né? Escancaram uma coisa para depois. Então, esse prejuízo, esse estrago jamais vai ser recuperado. Então, assim, o judiciário não tem esse poder. Então, assim, é importante essa conscientização de que chegou a notícia, vai lá atrás, pesquisa, vê se é verdade, de conscientizar as pessoas da importância de verificar a autenticidade dos dados que lhes são repassados. Mas aí é que tá, Aldo, tem um problema, que nesses tempos de emoções afloradas, as pessoas não querem checar. O cara quer passar para frente, quer destruir. Isso. E às vezes, mesmo que seja mentira, tem gente que não se importa, porque sabe que aquilo vai gerar um dano. E às vezes adora potencializar o que sabe que é falso. E Vocês já acompanharam alguma eleição no interior, em cidade pequena? Claro. Pronto. É pior. Não, a fofoca e a mentira jeito, só que é de boca a boca, no pé do ouvido. Principal de campanha. É verdade. Desconstruir a imagem das pessoas, levantar fatos até criminosos contra o candidato. Então, hoje, o que tem agora? Um mecanismo que potencializa aquilo de forma instantânea para o mundo todo, que está sendo utilizado como arma desleal em campanhas políticas. E as pessoas... E eficiente, né, Maviel? E eficiente. E as pessoas, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, não tem a cultura de ter cuidado com o que propaga. Basta lembrar, Maviel, a eleição de 82, de Marcos Freire. Lembra daquele caso? Né? Do Roberto Magalhães e Marcos Freire, né? Naquela época. Né? Panfleto, essa coisa toda. O panfleto, que teve um efeito destrutivo. Né? A eleição de 89, com aquela notícia falsa de que Lula teria obrigado a namorada a abortar, né? Teve um efeito devastador. Agora, isso sempre existiu, né? Nessa questão do WhatsApp, vejam vocês que antes mesmo da eleição, o WhatsApp definiu
que não poderia se reproduzir para mais de 20 pessoas, limitou. Uma forma de controle. Por vez. Né, por vez, porque você mandava muito mais. Então, vejam que... Mas se você passa para 20, que vai passar para mais 20 e por aí vai... que agora aparece também lá encaminhada. Então, de certa forma, né delegado? Mas o encaminhado virou o novo normal, né? Mas, Aldo, é preciso tem um detalhe legal em relação a isso, que ele precisa, na minha opinião, ser preservado. Eu participo de um grupo de estudos de Direito Informática que a comunidade acadêmica, nesse sentido, é muito firme pela não violação da criptografia de ponta a ponta, que é uma garantia, né, da sociedade tecnológica, ou seja, de privacidade das pessoas. Pior é que nessa o malvado termina sendo protegido. O Estado tem que ter outros meios para tentar chegar a... Vou pedir permissão para os senhores e para a senhora mais uma vez. Vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para dar sequência ao Roda Viva Pernambuco. Daqui a pouco a gente continua com o programa. Até já. Pernambuco, você acompanhando aqui pela TV Cultura, TV Nova. Lembro que esse programa ele é reprisado aos domingos, então se perdeu algum trechinho pode acompanhar também e fica disponível nas mídias sociais. É só acessar o Facebook, pode ser pelo meu Facebook, @Aldo Vilela Oficial, ou pode ser pelo Facebook oficial da TV Nova Nordeste. Então você acessa e automaticamente as mídias que são do mal terminam sendo do bem, porque as pessoas podem acessar e podem acompanhar. Lembrando que na próxima terça-feira o nosso programa segue e nós estaremos recebendo aqui no centro do Roda Viva, para ser sabatinado, para ser entrevistado, o escritor Raimundo Carreiro. Colegas, e aí eu queria voltar nesse terceiro bloco com um assunto que vocês puxaram para o primeiro, levaram para o segundo e agora eu queria esclarecer. Na opinião dos senhores e da senhora, existe real possibilidade de ameaça às conquistas democráticas do país ou o entendimento dos senhores é outro? Para mim existe, claro. Aldo. Eu tenho a esperança de que isso não ocorra. Isso, bem entendido, nós estamos falando na hipótese de se concretizar a vitória do candidato Jair Bolsonaro. Hoje será ele, né? Segundo as pesquisas, é o que parece. No caso da vitória do candidato Fernando Haddad, não parece haver esse horizonte, porque não se discute isso. Mas, ao contrário, no caso do candidato Jair Bolsonaro, existe uma defesa explícita da retirada de direitos. Né? O senhor teme isso, então? Eu temo que isso seja possível, porque, embora a Constituição tenha mecanismos de proteção, tenha as chamadas cláusulas pétreas, mas há uma margem de manobra muito elevada do Congresso Nacional. Você tem um Congresso, né? Você tem um Congresso. O presidente da República sozinho pode fazer pouco nesse campo. Ou quase nada. Ele tem um poder, ele sozinho não pode fazer nada, mas ele, como ator político central na estrutura do país, ele tem o poder de provocar o Congresso para aprovar leis. E se ele conseguir mobilizar um contingente expressivo de parlamentares, ele pode mudar a Constituição brasileira. E considerando a quantidade de parlamentares já eleitos pelo PSL... No partido dele, o PSL já foram 52 na bancada de deputados. Mas há um equilíbrio entre as 5 bancadas, não é? A conta já dá 326 deputados. E tem um detalhe, Rony. Assumiu, quem quer que seja, o deputado faz o quê? Eu acho que o risco existe dos dois lados, se é para falar do ponto de vista... Eu concordo com o Rony quanto a isso. Há aí dois projetos que são antagônicos. Eu acho que a ameaça para a imprensa é o PT. O PT está querendo regulamentar a mídia. Eu tenho menos receio, Aldo, eu tenho menos receio de retrocessos. Veja, não estou aqui falando de preferência pessoal. Não, está discutindo, ninguém está discutindo. Passou 13 anos e nunca regulamentou. Poderia, se quisesse, ter regulamentado. Eu tenho menos receio de retrocessos com a hipotética vitória de Fernando Haddad por dois motivos. Primeiro, porque nos 13 anos em que o PT governou o país, nós não tivemos retrocessos marcantes. Nós não vimos movimentos coordenados do PT para retirar direitos. Ao contrário. Segundo, caso Fernando Haddad... Houve excesso por outro lado, né? Caso, sim, em outras áreas. Né? Claro, mas o momento do PT é um momento completamente diferente. Era isso que eu ia dizer. Mas também... Desculpa, Maviel, só para complementar rapidamente o raciocínio. Se o PT ganhasse, se o Fernando Haddad ganhasse a eleição, eu acho que haveria muito mais resistência nesse Congresso a retrocessos
promovidos, que quisessem ser promovidos do PT, do que poderia haver. O rechaço seria muito maior ao PT do que poderia vir a ser a Bolsonaro. Mas essa ameaça democrática, ela pode vir por via oblíqua, não é? Com medidas extremamente populistas. Né? O que a gente vivencia hoje é um momento onde dirigentes nacionais do partido vivem uma situação peculiar. Sim. E aí eu não estou fazendo aqui proselitismo político partidário para ninguém, claro. Eu estou só contextualizando e dizendo que, para mim, a ameaça existe em idêntico grau com ambos os candidatos que estão postos. Então, nós não estaremos livres desse risco e é importante que a sociedade seja conscientizada e do papel que nós todos, né, teremos aí a partir do início de 2019. Nessa sua leitura, os dois piores foram para o segundo turno, então? Para mim foi. Eu não concordo com o que Rony falou, não. Assim, só para gerar o debate. Então discorde aí, doutor Alexandre. Eu acho, com todo respeito, né, que se isso tivesse de acontecer, teria acontecido quando o Partido dos Trabalhadores tinha uma ampla maioria. Se quisesse ter aprovado emenda para a reeleição ad eterno, teria aprovado e não foi feito. Não tem promessa de cerceamento de exercício das prerrogativas do Ministério Público, né? Pelo menos no programa de campanha não existe, né? Ao passo que do outro lado existe sim uma promessa de estabelecimento de uma Assembleia Nacional Constituinte sem passar pelo Congresso Nacional. Ô Alexandre, olha, sim, mas só uma coisa, Aldo. Tanto um como o outro, há um momento em que eles falam que podem, em determinado instante, atentar contra algumas garantias, algum retrocesso, inclusive na época do PT, em que o PT tinha praticamente oposição nenhuma, ele tentou criar mecanismo de controle à mídia, na época que o Franklin Martins era ministro das comunicações. Nunca levou adiante. Sim, mas não levou adiante porque houve uma pressão muito grande da sociedade e controlou aquilo. Essa pressão da sociedade que tem que estar sempre vigilante, não é? Seja no governo de Bolsonaro ou de Haddad, não é? Para conter qualquer tentativa de retrocesso. Perfeito. E para fazer com que a coisa vá para o trilho de quê? De consertar o Brasil, que o Brasil precisa que a classe política escolhida por nós tenha um pouco mais de paciência com o que querem fazer com o Brasil, porque, sinceramente, o que a gente vem passando é a coisa de outro planeta. Mas, Aldo, deixa eu só me associar a doutor Alexandre, porque eu também não vejo, como o doutor Rony vê, o mesmo nível de risco entre as duas candidaturas, porque a gente viu que o PT estava no poder durante todo o avanço da Lava Jato. E a gente não viu nenhuma medida concreta, efetiva, pode ter visto algum movimento de bastidor, mas medida efetiva para tolher a ação da Polícia Federal e do Ministério Público. A Polícia Federal trabalhou muito com o PT, né? Certo? Ao contrário, a gente viu o avanço. A gente viu o avanço da Lava Jato de prender os caciques do PT. A gente viu o avanço da Lava Jato na atuação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Em plena Lava Jato, nós tivemos a recondução do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Né? Durante os governos... Isso é um dado objetivo. Volto a dizer. Você plagiou a minha fala. Mas não, foi exatamente era isso que eu ia falar, ué. Foi em sintonia com você. Nos governos do PT, nós tivemos... Isso é uma verdade objetiva. Não se trata de preferência. Eu volto a dizer. A minha preferência pessoal não está em jogo agora. São fatos históricos. Durante os governos do PT, a lista tríplice do Ministério Público Federal para a escolha do Procurador-Geral da República foi sempre respeitada. Isso. Mesmo no auge da Lava Jato, mesmo durante o mensalão, nós tivemos também a escolha do candidato que foi mais votado. Ao passo que, no futuro, não tenho nenhuma esperança disso. Só para concluir. Alexandre, depois Rony, que foram 3 pancadas. Outra observação, que eu ia falar exatamente o que o Wellington falou aqui. Mas a lei da delação premiada, por exemplo, foi aprovada no governo do PT. Então, não se pode falar. Estou falando de fatos. A lei das organizações criminosas não é essa. A lei de investigação das organizações criminosas também. E as garantias do Poder Judiciário sempre foram respeitadas. Da Polícia Federal também. A lei anticorrupção empresarial também foi aprovada. Se você lembrar daquele caso na época do governo de Fernando Henrique, quando a Polícia Federal foi investigar teve o caso da seleção brasileira que voltou com bens, que a Receita Federal pediu demissão, delegados federais afastados. Então, isso da República, era o Brindeiro. Que não era o da preferência da classe. A Polícia Federal, o senhor na condição de delegado, o PT deixou trabalhar ou não deixou? Não, inclusive,
a recondução do procurador-geral, no mesmo período permaneceu o doutor Daelo lá como diretor-geral. No PT nunca tentou explicitamente mudar a nossa direção geral. Inclusive teve uma mudança um pouco polêmica até depois da saída. Delegado Roberto, salvo engano, também no governo do PT, o número de operações que a Polícia Federal realizou foi crescente, não foi? Principalmente no governo Lula. Ou seja, a polícia funcionou a pleno vapor, e sem nenhuma tentativa de... A polícia que Lula chancelou foi lá e prendeu ele. O que acaba sendo um bom sinal, digamos assim. É um sinal de vitalidade institucional. É o Estado de Direito. É o Estado de Direito. E nisso... Doutor Rony, desculpa, Maviel. Doutor Rony, para depois o Maviel. O que eu coloco é que o retrato que é trazido para aqui, Aldo, é diferente do que o que se viu, né, no âmbito do Partido dos Trabalhadores, agora, nos últimos meses, sobretudo depois da prisão de Lula. Eu concordo com tudo que foi dito aqui, mas acho que o recorte temporal deve ser atualizado. E houve um recrudescimento em um discurso populista, isso é fato. Inclusive, nas propostas que foram apresentadas pelo candidato Fernando Haddad ainda no primeiro turno. Inclusive... Agora, eu estou muito cuidado, Aldo, fico assim, porque hoje a gente vive um ambiente de patrulha, de interpretações dúbias, né? Eu fico porque... Várias vezes, nas minhas redes sociais, numa mesma postagem, eu fui chamado de coxinha e de petista. Petralha. Então, isso é uma situação... Eu sou chamado todo dia. Isso aí, um ou outro, né? Mas diga, Maviel, eu queria falar. Eu estou dizendo que o aumento das operações, aumento de punições, aumento da persecução criminal, de investigações, isso mostra que a sociedade brasileira está saindo da fase juvenil. A democracia está começando a crescer. Mas eu concordo com o Rony quando ele disse que é necessário dar um corte, não é, temporal, um corte histórico, para saber o que fenômeno causou, o que vem, o que pode vir de retaliação depois em relação a todo esse progresso, vamos dizer, no combate à corrupção no Brasil. O combate à corrupção no Brasil nesses 15 anos evoluiu demais. Agora, as pessoas que de fato ajudaram a que isso acontecesse com a aprovação de mecanismos legais, será que essas pessoas estão tão satisfeitas que não pensariam duas vezes em determinado momento desmontar tudo que foi produzido? Deixa eu colocar uma questão para os senhores aqui. A gente está dando uma pancada no Executivo, a gente está dando uma pancada no Legislativo e o Judiciário. Qual é o que a gente pode esperar desse judiciário que foi, ao longo desse período aí, trucidado? Porque o Supremo Tribunal Federal teve momentos ridículos, horríveis, briga de ministro, só faltou dar um tapa no outro, através da imprensa, através do rádio, da televisão, do jornal. O que a gente pode esperar dessa justiça? Que posicionamento essa justiça vai ter na opinião dos senhores? O bom da justiça... Pode falar, Germana. Não, eu acho que o bom da justiça é que o processo pelo qual um juiz atua, processa e julga, ele é permeado por um sistema legislativo que deve ser observado sempre e que respeita as garantias constitucionais. Eu até reconheço que o Poder Judiciário brasileiro, na minha opinião, ele está excessivamente ativista. Tá, mas é por conta, talvez, da ausência de um parlamento decente, né? Não sei, eu acho que... A justiça termina querendo agir e não onde sei, age... Eu acho que isso também é reflexo do ensino que foi permeado também nas universidades, sobretudo na década de 90, com um fator chamado neoconstitucionalismo, neoprocessualismo, através dos quais a postura do magistrado mais inerte sempre foi criticada. Então, era um magistrado que devia atuar para ir além. Né? Nós temos aqui no Brasil uma coisa terrível, Aldo, na minha opinião. Eu estudei na Espanha e lá existe uma coisa que eu acho que tem que ser adotada para que você possa ter um julgamento imparcial, que é o chamado juiz instrutor e o juiz de garantia. Ou seja, o juiz que participa, junto com a polícia e com o Ministério Público, de uma investigação, sobretudo criminal, da fase pré-processual, esse juiz ele não deve atuar na fase judicial. Certo. Até porque até o seu subconsciente está eivado por alguma posição e, às vezes, muitas decisões que ele tomou na fase pré-processual, que ele vai, evidentemente, é uma questão até egóica,
até para falar de uma transcendência egóica, para lembrar Sartre, isso seria praticamente impossível, que a conduta que ele tivesse na fase judicial fosse diferente daquela que ele teve, inclusive quando ele vai rever e revisitar decisões dele. Mas o bom é que existem recursos, existe o Conselho Nacional de Justiça para fiscalizar não a parte judicial meritória, mas a parte do exercício da jurisdição, sobretudo quanto aos princípios éticos e disciplinares do magistrado. Né? Mas eu acho que existe sim um ativismo no Brasil e eu não sou favorável. Eu puxei para o Supremo porque os ministros supremos ali são os guardiões da Constituição. É impressionante como tem ministro ali que dá opinião política, que diz qual é o candidato que deveria ganhar. Você toca num ponto que me parece muito importante. Vou rodar a mesa para os senhores. Você toca num ponto que me parece muito importante, Aldo. Eu tenho um profundo respeito pelo Poder Judiciário e particularmente pelo Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal mais importante do meu país. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho me sentido muito decepcionado com o papel do Supremo, com o comportamento, sobretudo, de alguns ministros do Supremo nos últimos anos. E eu acho que o Supremo é um dos grandes culpados pela má imagem do Poder Judiciário hoje em dia. Como eu disse há pouco tempo, eu tenho 51 anos de idade, eu nunca vi um Supremo Tribunal Federal tão desrespeitado pela população. Não estou falando da minha visão, eu estou falando da visão das pessoas que é revelada nas redes sociais. As pessoas não têm mais respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Isso se deve, para concluir o raciocínio, a duas coisas. Primeiro, a prova é tanta que a população sabe de qual é salteado o nome dos 11 ministros. O que é algo positivo, de certa forma. Mas eu acredito isso a dois fatores. Primeiro, o comportamento de certos ministros que não guardam o recato da sua função, a imparcialidade da sua função, como você bem disse. Nós temos ministros que são comentaristas gerais da República, falam sobre todos os assuntos nas mídias sociais, ministros que adiantam o voto que vão dar sobre as matérias, contrariando a lei orgânica da Magistratura Nacional. E, para encerrar, temos ministros no Supremo que não respeitam os julgamentos do próprio Supremo. Isso, não respeitam a colegialidade. Você tem julgamentos do plenário do Supremo, como é o caso da prisão após a segunda instância. Nós podemos discutir, se você quiser, que é o coordenador, se isso é certo ou errado. Mas o fato é que o plenário do Supremo Tribunal Federal, em 3 ocasiões em 2016, disse que é válida a prisão após a segunda instância. E você tem ministros das turmas do Supremo que individualmente soltam pessoas desrespeitando o julgamento do plenário. Ora, se os próprios ministros do Supremo não respeitam o julgamento da sua corte completa, por que os demais juízes iriam respeitar? Então isso enfraquece muito a credibilidade do Poder Judiciário. Germana quer falar? Rony quer falar? Não, nessa mesma linha que o Wellington, que a doutor Alexandre falaram. Eu acho que só faltar eles darem nome aos bois, como disse Gilmar Mendes. Principalmente. É a principal expoente desse triste capítulo, da história do Supremo Tribunal Federal. Né? Porque o magistrado, eu concordo com o doutor Alexandre, eu acho que a minha lição, ele como grande processualista, é que a jurisdição ela é provocada. Então, eu acho que o magistrado ele age no limite da provocação. Né? E ele tem que se comportar como tal, até para preservar a necessária imparcialidade que ele tem que ter. Então, se ele está se pronunciando previamente sobre os temas que podem vir a ser levados num processo para ele, a imparcialidade ela está comprometida em definitivo. Então, o ministro Gilmar Mendes ele se pronuncia sobre tudo e todos. E de forma totalmente, eu acho, sem nenhuma compatibilidade com o decoro e a dignidade do cargo que ocupa. Então, isso depõe contra todo o judiciário, porque o Supremo Tribunal Federal está na cúpula do judiciário brasileiro. A mais recente, para passar para o doutor Rony, foi a entrevista que o ex-presidente Lula iria dar à Folha de São Paulo. Vai o Lewandowski para um lado, vai para o outro, vai para o Toffoli e termina essa coisa. É porque a sensação que dá é que ele nunca se desvestiu da toga de advogado-geral da União do tempo de Fernando Henrique Cardoso. Pois é. Agora, eu queria só, Aldo, primeiro fazer uma observação aqui. Mas pode dar uma pancada em relação. Não, eu queria falar sobre uma observação que o professor Wellington fez, sobre que ele entende positivo esse conhecimento por parte da população acerca dos magistrados. Eu acho justamente o contrário, né, que esse protagonismo midiático, não é, essa fogueira das vaidades, essa fogueira termina incendiando
o direito. Acho que uma das características do bom juiz é a discrição. De Lana Caprina, né? Pois é. Aí eu acho que nós temos aqui no Brasil uma situação absolutamente atípica e eu acho que não se encontra em nenhum outro país do mundo. Mas isso não é porque é provocado por uma TV Justiça, 24 horas por tudo, porque as pessoas também não têm contenção, né, como foi dito aqui por vários colegas de bancada. Então, nós temos um comportamento atípico por parte dos ministros supremos. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que também é muito importante, o Aldo, que é o seguinte: essa Operação Lava Jato, esse desvelar aí desses escândalos, desses esquemas de corrupção, destruir o Executivo, destruir o Legislativo e não tocou o Judiciário. Ainda. Deve pegar, não é possível. Ainda? Quantos anos já? Será que a gente tem um Judiciário imaculado? Mas é intocável o Judiciário? Veja, há uma grande resistência, há dificuldade, isso inclusive eu já ouvi de delegados federais, há uma dificuldade de empreender investigações em relação a magistrados, sobretudo por conta do foro privilegiado que subsiste, não é? Há dificuldade também por parte da imprensa, né? Você veja a dificuldade que você tem de... Não, é fácil você dar pancada no Executivo, é fácil você bater no Legislativo, mas quando a gente vai para o Judiciário, todo mundo fica... Veja você nos seus programas, quantas vezes você deu pancada no Executivo e o que acontece quando você vai falar de Judiciário? Dá uma ré. Mas eu acho que se fala muito mal do Judiciário. Olha, eu acho que eu até se fala peço muito. Até peço venha a vocês para dizer que o Judiciário, inclusive no Mato Grosso, ele sofreu diversos processos, vários exemplos de punição, de condenação, centenas, de afastamento, como também membros do Ministério Público também respondem a diversos processos. Em relação aos tribunais superiores, que a gente está falando de cúpula, quando foi que houve? Não houve. Você fala. Não, já houve alguns poucos, mas houve só um tiquinho. Sim. Tivemos o ministro Paulo Medina, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça. Mas pessoas são em doses homeopáticas. Não é compatível com o que aconteceu. Sim, até porque o número de ministros dos tribunais superiores não se compara com o número de parlamentares. O que chega a macular o processo de escolha, e essas pessoas são indicadas não para, de fato, atender o que diria os princípios do direito, mas sim atender interesse de corporações, de partidárias, sei lá de quê. Deixa eu pedir permissão para os senhores. O que eu acho que tem que mudar é isso. Mais uma vez eu vou ao intervalo, a gente volta daqui a pouco para dar sequência à Roda Viva com o último bloco do programa, inclusive. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, voltamos com o Roda Viva, último bloco do programa, hoje conversando com essa bancada magnífica, um bom papo a gente está tendo aqui sobre esse processo eleitoral. Falamos um pouco sobre justiça, falamos um pouco sobre as questões do Legislativo, do Executivo, sem dúvida alguma enriquecedor o programa de hoje. Lembrar você, telespectador, se você perdeu o primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, um trechinho, você pode recuperar tudo nas mídias sociais. Vai lá para o Facebook, o YouTube também a gente disponibiliza. Após o programa você pode resgatar e no próximo domingo tem a reprise do programa. Essa questão da força das instituições e o que o Dr. Maviel cita dessa massa nacional, da população que tem que sempre estar vigilante, tem que estar participando, tem que estar cobrando. No entender de vocês, a gente evolui nisso? Eu queria começar com a doutora Germana, esse último bloco, e esse tema, porque quando a gente fala muito da cobrança da população em cima da Câmara de Vereadores, em cima do prefeito, quando a gente vai para o interior, parece que essa coisa fica um pouco mais difícil. Mesmo com mídia social, com a força dos veículos de comunicação, a gente conseguiu evoluir um pouco nisso, doutora Germana? Ou falta ao povo aquele sentimento de uma maior fiscalização em cima, por exemplo, de Câmara de Vereador, porque é aquele órgão que está mais próximo da sociedade? Eu acho que a gente já conseguiu avançar um pouco. A coisa da internet é um elemento importante
que faz com que o cidadão que está lá no sertão de Pernambuco consiga ter acesso ao que está acontecendo na capital, consiga se sentir mais conectado com o que está acontecendo no mundo. Mas ainda há muito a trabalhar. Câmaras de vereadores, elas têm funções importantíssimas conferidas pela Constituição, mas, infelizmente, o que a gente vê na prática é que elas não estão aparelhadas para cumprir esse papel. Eu acho que eu já contei a você, Aldo, em algum programa, já contei a muita gente, não sei se todos aqui já ouviram, se o telespectador que está em casa, que uma das dificuldades que a gente se depara no nosso trabalho lá no Ministério Público de Contas é acompanhar o julgamento das contas dos prefeitos pelas câmaras de vereadores. E aí veio o Supremo Tribunal Federal, que a gente estava falando no último bloco, né, e fez um grande favor de dizer que, para fins de inelegibilidade, o que prevalece sempre, no caso do prefeito, que é ordenador de despesa, é o julgamento da Câmara. Porque sempre a gente sempre entendeu que, né, quando os vereadores julgarem o prefeito, que em tese, né? Que as contas de governo do prefeito vão ser julgadas pela Câmara. Isso a Constituição diz, mas que as contas de gestão, no caso que ele é ordenador de despesa, prevalecia o julgamento do Tribunal de Contas. Aí veio o Supremo em 2016 e disse não. Para fins de inelegibilidade, mesmo contas de gestão, quem tem que julgar é a Câmara de Vereadores. Em contas de gestão, a gente discute aspectos extremamente técnicos, como excesso em obras de engenharia, irregularidade de licitações. Irregularidades em licitações, em contratos. Ora, né? O vereador ele não está nem aparelhado, na verdade, na prática, para julgar as próprias contas de governo, onde a gente aponta, aplicou ou não o mínimo na manutenção e desenvolvimento de ensino, em saúde. E tem esse caso clássico dessa história que eu contei, que é um caso real, de que a gente começou a acompanhar se as câmaras, ao divergirem do parecer prévio que o tribunal emite, que nas contas de governo, como a competência de julgar é das câmaras, o Tribunal de Contas ele emite apenas um parecer prévio. E para divergir, as câmaras têm que ter um quórum qualificado de 2/3. E tem que fundamentar minimamente, porque é um julgamento e todo julgamento tem que ser fundamentado. E essa Câmara, isso é público, então posso dizer qual é a Câmara de Calçado, ela divergiu... Calçado é o estado do Agreste, né? Perto de Garanhuns, ali. O tribunal tinha emitido parecer prévio pela rejeição das contas. Isso aconteceu o quê? Isso era 2008, eram as contas de 2008, mas isso aconteceu em 2012. Então, quer dizer, não foi num passado tão remoto assim. O tribunal tinha emitido parecer prévio pela rejeição das contas e os vereadores aprovaram unanimemente, dizendo, olha, só quem julga é Deus. E mesmo assim não condena ninguém. Então vamos divergir do parecer prévio do tribunal. Então essa foi a fundamentação, né? A fundamentação metafísica. Essa fundamentação. E pagar a penitência. Essa fundamentação que eu não sei se vou para o céu, porque representei o Ministério Público Estadual e a colega ajuizou a ação. Eu não acho que seja falta de qualidade dos vereadores, não. Acho que chama-se desfaçatez o nome disso. Né? A deliberação foi anulada pelo Judiciário e essas contas voltaram para lá para serem julgadas, e eu estou aguardando qual será a nova fundamentação. Mas, assim, não é um caso isolado. Outro dia eu peguei outro que diz assim, entre um cachorro e a minha família, eu vou escolher a minha família. E a minha família é o povo de tal cidade. Então, não vou ficar com o Tribunal de Contas. Eu creio que o Tribunal de Contas não é o cachorro, né? Sim. Então, é nesse nível. Só que o Supremo... Mas isso é porque o vereador também tem uma fidelidade canina ao prefeito. Mas é isso, eu não entendi. Essas distorções, evidentemente, que elas existem. Agora, é muito estranho você imaginar que uma Câmara formada por vereadores, onde a questão política é muito forte, ela vai divergir do prefeito de Contas. Só se toda a Câmara for oposição ao prefeito. E às vezes acontece. Às vezes acontece. Nós tivemos aqui no Tribunal Regional Eleitoral, na fase de registro de candidaturas, casos de impugnação por inelegibilidade, em que de uma hora para outra a Câmara, que estava totalmente do lado do prefeito, migrou e vice-versa. Não é? E aí os julgamentos muitas vezes não são técnicos e a meu ver, não faz sentido que esse tipo de julgamento técnico que a doutora Germana aponta seja feito por um critério eminentemente político. Né? E muitas vezes a gente chega no âmbito do Ministério Público do Estado a abrir procedimentos para investigar o que motivou aquela mudança repentina, aquela nulidade de julgamento, até porque em 2012 nós firmamos uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado e com o Ministério Público de Contas de acompanhar esses julgamentos de contas de prefeito.
Perfeito. Esse ano, isso que o doutor Wellington falou, houve a impugnação pelo Ministério Público Eleitoral justamente de um caso em que as contas do prefeito tinham sido todas duas contas tinham sido rejeitadas pela Câmara de Vereadores numa determinada composição. Mudou a composição, então mudou a força política lá, a conjunção de forças. Aí o que é que eles fizeram? Eles anularam aquela deliberação, invocando um suposto erro de procedimento que não teria havido a notificação do prefeito. Anularam a primeira para agora aprovar. Um último tema que eu queria tocar com os senhores aqui, já que a gente está na reta final aí do programa, urna eletrônica. Muito se falou nesse processo eleitoral, tem candidato questionando urna, tem candidato questionando o mecanismo, fala-se na possibilidade de fraude e de mudança no sistema eleitoral. Vamos esclarecer de uma vez por todas. Urna eleitoral 100% segura? Começa, doutor Alexandre. Outro dia eu vi o professor Silvio Meira dizendo que não existe nenhum sistema de informática 100% seguro. Mas o que dá segurança a esse conjunto que nós temos de eletrônica e logística na apuração e votação das eleições é exatamente uma infraestrutura que impede que qualquer violação do sistema pudesse definir uma eleição. Muita gente, vocês divulgam na mídia... lembrando que urna não está na internet. São em média 530 mil urnas no Brasil, de média, numa eleição presidencial. Aqui em Pernambuco, aproximadamente 20 mil urnas. Todas elas são testadas. Eu, por exemplo, recebi uma senha do Tribunal Superior Eleitoral no sábado, véspera da eleição, para fazer uma autenticação do sistema, e nós fazemos essa autenticação do sistema. Todas as urnas são vistoriadas pelo juiz de cada uma das sessões, das zonas eleitorais, com a presença do Ministério Público, com a presença, e se convida a OAB, se convida partidos políticos, fiscais de partidos políticos. E qualquer cidadão. Testa-se, né? Wellington, testa-se, todas as urnas são testadas, né? E depois disso elas são lacradas. E elas são lacradas com selos que são feitos pela Casa da Moeda, e que, se você violar, eles soltam a tinta. Então, essas urnas elas ficam isoladas. Depois, antes de começar o processo eleitoral propriamente dito, se imprime um hash criptográfico, que é um resumo do que tem dentro da urna. Isso é entregue a todas as pessoas. Não é a zerésima. Isso aí agora é uma novidade que é o que Além tem disso. O sistema. É como o algoritmo do sistema vai funcionar. Depois disso, se imprime a zerésima para provar que a urna está zerada. E quando se encerra uma votação, se faz depois a impressão do boletim de urna. Urna a urna. Urna por urna. Mas, só para concluir, existe ainda um outro dado que é bastante interessante, que é a votação paralela. Então, digamos que tivesse havido uma violação do sistema lá na sua base no TSE, e que ele chegasse aqui, o algoritmo tivesse programado para que depois de um determinado número de votos ele direcionasse para um determinado candidato. Isso não acontece na prática. Faz 22 anos que nós testamos essas urnas. Na véspera das eleições, nós convidamos a imprensa, fazemos sorteios de várias urnas em distintas seções do Estado, levamos essas urnas para o TRE, convidamos alunos de escolas públicas para que eles participem de uma votação paralela impressa, em votação impressa. E depois essa votação impressa ela é digitada em cada uma dessas urnas e nunca houve nenhum problema de conferência. E na eleição passada, inclusive, nós tivemos a presença de um membro da OEA, que era um alemão que estava aqui fiscalizando, e ele presenciou tudo. E essa comissão que veio da OEA, inclusive, atestou que o sistema é seguro. Agora, interessa politicamente a um determinado setor, né, da sociedade, de tentar desacreditar as urnas já com um prévio intuito de dizer que, se não foi eleito, a eleição foi fraudada. Aldo, existe uma grande quantidade de falsidades circulando nesse processo eleitoral, principalmente nestas eleições de 2018, a respeito da segurança do sistema de votação. Porque as pessoas falam muito em segurança da urna. Na verdade, a segurança da urna é um capítulo de um trabalho muito mais amplo, que é o do sistema de votação. Então, você mencionou um dos pontos que muita gente desconhece. As pessoas dizem, os hackers podem invadir as urnas. É impossível, porque as urnas não são conectadas à internet. Elas são todos equipamentos autônomos, o que se diz em linguagem de informática.
Não tem nenhuma intranet também, né? Existe entre as só para transmitir o resultado. Só para transmitir o resultado. Mas até chegar lá existe uma série de passos de segurança que as pessoas não conhecem. Eu até recomendo aos espectadores e espectadoras que visitem o site do TSE. Lá existe uma seção específica sobre mitos e verdades a respeito do sistema de votação, que é muito elucidativo. Tem muita coisa lá que as pessoas não conhecem e repetem como se fossem verdades que não são. Então, Alexandre mencionou, por exemplo... de fake news, né? Exatamente. Então, por exemplo, as urnas têm todos os acessos físicos às urnas, ou seja, todos os pontos pelos quais alguém poderia tentar invadir uma urna fisicamente, são selados com selos individuais, numerados, elaborados pela Casa da Moeda, como disse Alexandre. Como também disse Alexandre, quando se encerra a votação de cada urna, ela emite várias vias do boletim de urna e uma dessas vias fica para cada urna afixada na sessão eleitoral. Qualquer cidadão... E agora tem o QR Code. Era disso que eu ia falar. Existe um programa que o TSE elaborou chamado Boletim na Mão. Agora, as pessoas podem usar na eleição, no segundo turno da eleição. Esse programa permite que as pessoas instalem no seu telefone celular, qualquer que seja o sistema operacional, fotografam esse código QR, uma espécie de um código de barras, e ali elas conseguem captar no seu celular todos os dados da votação. Esse boletim de urna também é entregue aos partidos e os partidos fazem a sua própria totalização. Isso. Então tudo é batido, tudo é conferido. Essa coisa de urna é igual pesquisa eleitoral. Quando o candidato está bem, ele diz que o Instituto está bem, é credibilizado. Quando ele vai mal, ele passa a questionar. E qual a opção, Aldo? Voto em papel de novo? Pelo amor de Deus. Prova de fraude? Não, pelo amor de Deus. O interessante só fala mal de urna eletrônica quem não viveu a eleição passada, que passava uma semana apurando, que era um inferno aquilo. Aquilo sim, a possibilidade de fraude. Não era possibilidade, era a certeza de fraude. De roubar as urnas. De roubar as urnas. As urnas desapareciam. As urnas desapareciam. Urnas boiando no Capibaribe, lembra? É terrível, mas enfim. Há também um esforço de algumas pessoas em realizar a questão da impressão do voto, não é? Você imagina isso aí para a quebra do sigilo e também para o controle dos currais eleitorais. Sim. Existem outras... Prestar contas, para prestar contas. Em relação a isso, pelo projeto merecedor que o Supremo suspendeu, o voto não vai ser entregue ao eleitor. Ele vai ficar lá, numa urna, para fins de conferência. Se fosse necessário. Se fosse necessário. E é importante também dizer, Aldo, rapidinho, que já mais de 25 países, né, no mundo afora adotam sistema de votação semelhante ao nosso. Inclusive os Estados Unidos, que muita gente dos Estados Unidos não usam. 5 estados estão usando. Canadá usa, Suíça usa. Uma das coisas que as pessoas dizem, mas as urnas não são auditadas. Não é verdade. O TSE, a cada eleição, faz testes públicos de urnas com a participação de especialistas e nunca nenhum deles conseguiu quebrar o sistema de votação. Houve quebra de algumas partes do código das urnas, mas nunca houve nenhum risco à segurança do processo de votação. Muito bem, vamos chegando à reta final do programa Roda Viva Pernambuco de hoje. Doutora Germana, muito grato, viu, pela sua presença aqui no programa. Até um próximo encontro, tá bom? Eu que agradeço, Aldo, foi uma satisfação estar nesse programa com você e com essas feras aqui. Foi muito bom. Doutor Alexandre, obrigado pela presença, pela participação, bem esclarecedor aqui. Obrigado a você, Aldo, estamos à disposição. O TRE está à disposição da população, da imprensa, para esclarecer qualquer dúvida, sobretudo quanto à lisura e da imparcialidade do processo de votação eletrônica. Muito bem. Doutor Saraiva, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Aldo. Obrigado pela audiência de todas e todos que estavam aqui conosco até essa hora. E o Ministério Público Eleitoral está também à disposição. As pessoas podem procurar o site da Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco e todos os cidadãos e cidadãs podem fazer suas comunicações de qualquer ato ilícito que elas serão apuradas por nós. Antes de ir para o delegado Roberto, olha, deixa eu mostrar a charge aí. Segura aí, Ronaldo. A última charge para a gente encerrar, mas já ficou aí. Muito legal, né? Do traço do Ronaldo aí. Doutor Roberto, obrigado, viu, pela presença aqui representando a Polícia Federal. Muito grato. A polícia que agradece, fica sempre à disposição aí para o que precisar. Novo bate-papo. Doutor Maviael, obrigado pela presença aqui no programa Roda Viva, foi bem esclarecedor. Obrigado, agradeço a oportunidade de trocar ideias com todos aqui. No Ministério Público do Estado, estamos à disposição, inclusive com os canais de ouvidoria abertos. Perfeito. Doutor Rony, obrigado pela presença. Obrigado, nós que agradecemos. Está encerrando quando? OAB termina quando o mandato?
graças a Deus, dia 31 de dezembro de 2018. Aí a batata quente vai para o Dr. Bruno Batista agora? Não, a gente tem um processo eleitoral, começa na semana que vem, né? E vamos ver. Diz que o candidato é ele, né? Um dos candidatos fortes. O meu candidato é ele, né? Obrigado. Ao telespectador que acompanhou o Roda Viva Pernambuco, muito grato pela atenção. Acompanhe a gente nas mídias sociais. Até a próxima terça-feira. Raimundo Carreiro, escritor, é o nosso convidado para o centro do Roda Viva. Tchau.